E vamos agora para o nosso tema em destaque desta edição. Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre como os sonhos funcionam. E para isso, recebemos no estúdio a psicóloga Valéria Paiva. Valéria, seja muito bem-vinda ao Informativo. Muito obrigada, Matheus. É uma honra estar aqui. A gente que agradece. Valéria, para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a ciência da psicologia por trás dos sonhos? Matheus, várias abordagens lidam com o sonho. E eu, enquanto psicóloga junguiana, vou falar da psicologia junguiana ou analítica, que é uma psicologia profunda, que trata os sonhos como um grande presente, um material extremamente valioso para as nossas vidas. E qual que é a função dos sonhos, segundo Jung? Segundo Jung, os sonhos ele vem para nos mostrar quem nós somos. Então, o sonho ele tem uma função compensatória. O que é isso? Durante a vida, várias coisas vão acontecendo comigo. E no momento que eu busco olhar para dentro, esse equilíbrio emocional, o sonho mostra verdades, muitas vezes dolorosas, ou informações preciosas a respeito de mim mesmo. Então, o sonho ele vem para equilibrar o nosso psiquismo. E para o Jung, a gente não é só a nossa parte consciente. O sonho ele vem do nosso inconsciente, dessas camadas profundas. E a gente não tem só o inconsciente pessoal, que está relacionado com a minha história de vida, com todos os traumas que eu tenho, com coisas que eu não gosto de mim, que estão lá escondidinhas, mas o inconsciente coletivo, que é uma herança ancestral. Então, o sonho ele é extremamente importante porque ele diz algo sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso momento de vida, só que não é uma linguagem tão fácil, é uma linguagem simbólica. Na hora que a pessoa olha e fala, que loucura, isso aqui não significa nada, ou é uma besteira, ou eu só vou dar valor no bom sonho. E todos os sonhos são importantes, inclusive os pesadelos, inclusive aqueles sonhos reativos. E nós temos os grandes sonhos e os pequenos sonhos. Você já mencionou aí alguns tipos, Como que são classificados esses sonhos? Olha, é interessante, nós vamos começar pelos grandes sonhos, que tem uma grande conotação emocional, tem um impacto tão grande na vida da pessoa, que se ela realmente valorizar aquela mensagem, dialogar com aquela mensagem, ela vai transformando o comportamento dela para melhor. O Jung fala que a gente está indo dentro de nós para um processo de individuação. O que é isso? Ser quem você é. É diferente de individualismo. Então, tudo que o sonho traz coopera para esse processo de individuação. Então, grandes sonhos, eles são mais profundos, eles trazem esse material do inconsciente coletivo, diferente dos pequenos sonhos que são mais rotineiros, do cotidiano, mas que também trazem mensagens importantes. E qual que é a relação do sonho com o comportamento? Existe alguma relação? Como que isso interfere justamente ali nos próprios sonhos e na vida da pessoa? Excelente, Matheus. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de psiquismo. Nosso psiquismo é composto de consciência, que é uma porção muito pequena, é como se fosse uma ilha em relação ao oceano. E essas partes do inconsciente. Então, tudo isso que chega até a pessoa e ela escuta e ela transforma, o comportamento naturalmente vai se modificando para melhor. Mas se ela integra a mensagem, e não é fácil, uma mensagem que a gente fala onírica dos sonhos, é uma mensagem simbólica, é uma mensagem que não adianta eu procurar na internet que eu sonhei que eu estou subindo uma escada e significa isso, porque tudo que está presente no sonho, as imagens, os diálogos, dizem respeito ao próprio sonhador. Então tem um simbolismo, tem um sentido. Por isso que o Jung fala da importância da amplificação, Se elevar aqueles conteúdos. Numa relação terapêutica, não tem uma receita pronta para a interpretação de sonhos, É uma construção em conjunta. De repente, a pessoa que sonha fala, nossa, aquilo fez um sentido. Eu tinha sonhado com uma planta num vaso. De repente, aquela planta me simbolizava, eu preciso expandir, eu estou presa, eu preciso ir para outros lugares. Ela tem um insight, aquilo faz um sentido. E quando não é verdadeiro, não promove mudança no comportamento. Agora, quando é verdadeiro e nos toca, naturalmente promove mudança. Com certeza. Valéria, a gente já continua a falar sobre esse assunto, sobre os significados, como os sonhos funcionam, mas antes eu queria te convidar para a gente assistir um material
da população, dando opinião, né, de como que elas acham que o sonho funciona. Excelente. Os sonhos são variados, né? A gente não consegue sonhar só uma coisa assim, aí vem na cabeça e sonha. É diversificado, depende da preocupação do dia, né? Geralmente é quando você está preocupado? É. Você acredita que acontece isso por quê? Não sei se é o cansaço, se é a preocupação, o estresse, eu não consigo entender o porquê não. Eu sonho. O senhor não sonha? Não, quase não. Eu durmo até muito pouco. O senhor acredita então que é por isso que o senhor não sonha? Ah, é. Porque se eu dormisse mais, eu sonhava. E o senhor acredita em significados dos sonhos? Não acredito, não. Não. Por que o senhor não acredita? Porque eu não acredito, não é a realidade. Como se diz meu pai e minha mãe, né? Sempre tem um significado assim que a gente entende, que as pessoas mais velhas, né? Que falavam com a gente aí. Mas ultimamente eu nem estou sonhando, não. Às vezes, quando eu sonho, eu até pesquiso para poder saber qual é o significado do sonho. Sim, vou lá e olho, eu pesquiso para ver o que é. A gente costuma, sim, tem que olhar, né? Para ver se tá batendo uma coisa com a outra. Valéria, a gente viu ali que a maioria das pessoas acreditam nos significados dos sonhos. E elas têm motivo para isso, né? Sim, e o sonho ele tem uma realidade psíquica. Ele nos mostra verdades a respeito do nosso desenvolvimento. E como cada imagem do sonho, cada diálogo que aparece, pessoa que aparece, diz respeito ao sonhador, então não tem um simbolismo fixo. Ele é único para aquela pessoa. Então a escada para Maria é diferente da escada para o José, que é diferente da flor para o João, né? Então são elementos que podem ser semelhantes, mas são únicos para cada pessoa. Então na internet eu não vou conseguir identificar um simbolismo que é meu, que é único. É como se o meu psiquismo estivesse me entregando um presente, aquele presente de respeito a você. Então você tem que desembrulhar com muito cuidado, dialogar, amplificar, fazer relações e de repente esses insights vêm. E essas mensagens têm uma realidade psíquica. Né? Assim como a gente tem um universo tão complexo fora de nós, nós temos um universo extremamente complexo dentro da gente. E eu não programo para sonhar, então não vem do meu consciente. Vou sonhar isso, vou sonhar aquilo. Ele se apresenta. E no momento que ele apresenta, eu tenho que ter coragem, quando eu lembro, de dialogar com essas imagens, de conversar. Se tiver num processo terapêutico, levar. E junto, né, nessa alquimia, algo se transforma. Valéria, e uma das menções ali foi a respeito das preocupações. Geralmente o que mais preocupa ali no dia é o que vai aparecer nos sonhos ou não necessariamente? Não necessariamente. Como não é uma escolha consciente, quem vai elaborar e trazer as suas camadas profundas. Né? Lógico que o que você está vivenciando é uma parte importante do seu consciente, mas algo muito mais profundo de você vai te mostrar. Inclusive vem soluções em sonhos que você não tinha pensado. Nossa, né? A partir daquele sonho eu não estava conseguindo enxergar uma saída e agora estou enxergando. Interessante que tem os sonhos que eles são reativos. Às vezes a pessoa passou aquele trauma e ela começa a sonhar sempre aquela mesma cena. Ou ela vivenciou um período de guerra ou de uma catástrofe. E eu falo que o psiquismo ele é sábio. A pessoa precisa sonhar até diminuir aquela carga emocional, para um equilíbrio maior. Então, todos os nossos sonhos cooperam para o nosso desenvolvimento. Tanto aquele sonho que é gostoso sonhar, que eu acordo feliz, quanto aquele que eu acordo chorando, quanto que eu fico preocupada, ou aquele que eu falo, meu Deus, tão caótico, eu não estou entendendo nada. Mas traz mensagens importantíssimas, que eu não vou encontrar na internet, eu vou encontrar dentro de mim. Com certeza. E Valéria, dormir mais significa sonhar mais ou não? Não necessariamente. Agora, gente, o sono ele é importante para o nosso equilíbrio fisiológico, assim como os sonhos são importantes para o nosso equilíbrio psíquico. Então, um sono, né, um descanso mais profundo, ele pode proporcionar uma qualidade melhor, né, até para que esses sonhos venham. Geralmente, eles estão no nível mais profundo do sono.
E como você mencionou, a pesquisa ali na internet não é recomendada. No caso, o que seria recomendável? Que a gente possa estudar mais a mitologia, contos de fadas, no sentido da amplificação desse material dos sonhos e conversar conosco. Quando eu falo de mitologia, de conto de fada, é porque quando a pessoa às vezes sonha com uma quebra de algo muito doloroso, que significa, dentro da história de vida dela, às vezes uma rachadura, uma perda, ela também traz questões que vão além da parte individual. E ela mesmo, pode falar, nossa, eu sonhei isso, de repente eu associei com um conto de fada, eu sonhei com uma história assim, ou uma história bíblica, e aquilo amplia. Quando a gente fala de amplificação, é quando eu pego um conteúdo que era daquela pessoa e ele fica muito mais enriquecido. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu procuro conhecer outras questões relacionadas à vida humana, eu vou me enriquecendo também. E a própria terapia, nesse diálogo com o terapeuta, que vai, não que ele chega com uma resposta pronta, mas juntos vocês vão construindo para que algo faça sentido. Então, a importância do sonho é aquilo fazer um sentido, te mobilizar, e esse comportamento naturalmente se modifica para melhor. Então, o ideal é levar a um psicólogo essas ideias, esses sonhos, o que a pessoa compreendeu daquilo, chegar até uma conclusão. Mateus. Basicamente, o processo é esse. Eu acho que é muito legal também a gente mencionar ali exemplos, para ficar mais fácil de entender, Perfeito. Você mencionou um, só que no caso, uma coisa que significa algo para uma pessoa não é o mesmo significado para outra. Então, a gente tem que saber essa diferença também. Excelente. E outras questões que são importantes, escrever sobre o sonho. E dentro dessa linguagem dele, diferente do dia a dia, que é uma linguagem simbólica, mas escrever, desenhar, dialogar com esse sonho. Tem os sonhos prospectivos, que tem essa antecipação do vir a ser. O Jung tem um exemplo muito interessante, que ele estava atendendo uma pessoa, era um médico, e ele trouxe um sonho de uma escalada com muitos perigos. E aquele sonho estava falando sobre um perigo de vida, e ele negligenciou. E depois de 2 meses ele faleceu. Então, a gente precisa prestar muita atenção nas mensagens dos sonhos. Não é algo banal. E mesmo aquele sonho mais difícil, que você fala que coisa ruim, é um pesadelo, ele está falando de um momento da minha vida. Ele está falando de como que eu estou emocionalmente. E essa imagem, ela é valorosa. Ela precisa ser acolhida por mim. Okay. E Valéria, a gente só sonha com o que a gente conhece ou não? Muitas vezes vem coisas além. Lembra que como o sonho, ele é produzido nas camadas mais profundas da psique, desse inconsciente coletivo, ele traz uma sabedoria às vezes muito maior, do que a gente tem. Por isso a gente fala da questão da amplificação, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu sonhei com algo, de repente ela vai pesquisar e vê que tem um símbolo maior. Então ele também traz questões além do meu conhecimento. E a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste. O que você recomenda? Realmente ali a pessoa às vezes está passando por um período tendo muitos pesadelos, ou algo do tipo, a recomendação é procurar um profissional, Sim, procurar um profissional, saber que esse material, ele é muito rico. Tudo que vem pelo sonho não vem por acaso. Vem com uma função e que, se a gente souber lidar com ela, a gente amplia a nossa consciência, a gente se torna uma pessoa melhor, e a partir daquela mensagem, vamos supor que uma pessoa não se valoriza e ela traz um sonho com um diamante. De repente faz um sentido para ela que aquele diamante que ela está deixando ir embora. Então, no momento que ela resgata a importância de quem se é, ela vai mudando no dia a dia a partir daquelas mensagens. Com certeza. Excelente, Valéria. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda.